Diz para mim quem está na tua mesa que eu te mostro onde teu coração está sentado. É nessa frase que a gente começa hoje o nosso podcast, o nosso Pode Levar Fé. Eu e o Wilson aqui vamos falar sobre amizade, sobre mesa, né, sobre comunhão. E aí, Wilson, feliz? Muito, cara, demais. É um assunto que fazia horas que a gente queria trazer para o programa. E hoje, né, nada mais justo que estar com dois grandes amigos, né, pessoas do nosso coração. Mas para basear também a nossa conversa, eu quero ler em Provérbios 17:17, talvez um dos versos mais conhecidos da Bíblia, né, que fala sobre a amizade, que é: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Né? Em outras traduções diz que, né, na adversidade é que nasce o verdadeiro irmão. Né? E hoje nós estamos aqui com dois irmãos do nosso coração, né? Queria estar apresentando, né? O nome e o apelido. Faz muito na intimidade, vai deixar os caras sem graça aí. Tá. Nosso amigo Willer, muito obrigado por estar aqui com a gente. Tamo junto, negão, tamo junto. E o nosso amigo Bruno. Isso aí, meu maninho. Brunão, Willer. Os caras estão bem, como vocês podem ver, eles estão bem à vontade aqui, guris. Estão bem tranquilos, estão em casa. Amém. Galera, obrigado por você estar aqui com a gente. Né? Um projeto que Deus colocou no nosso coração e a gente está fazendo o nosso terceiro programa da segunda temporada, né? Aqui junto com a galera da PlayStream, esse estúdio que tem nos acolhido, que tem nos deixado bastante feliz, né? Com o que tem nos apresentado, e a gente tem feito uma parceria muito legal. Agradecer a galera da PlayStream, tá? Que esse é o estúdio aqui. Vamos falar um pouquinho, antes da gente começar a nossa conversa, sobre os nossos patrocinadores, para a gente poder iniciar o nosso podcast hoje. E a gente quer falar de Hard Reset. Hoje eu vou começar com Hard Reset do nosso amigo Diverson. Um abraço, Diverson. O Diverson, ele conserta celular, mas não é só isso. Ele tem a loja física dele lá na São Miguel. Depois a gente vai deixar nas descrições aí o endereço certinho, tá? Hard Reset. O cara conserta celulares com maestria e ainda tem acessórios à venda na sua loja lá. Para celulares, tudo que tu pode imaginar aí para celular e acessórios, o Diverson tem. Diverson, muito obrigado. Hard Reset, você quer consertar seu celular, claro que a gente não quer que quebre, né? Mas o Diverson tá aí para isso. O celular da Sara recentemente quebrou a tela, o Diverson resolveu e ficou top. Wilson, de quem tu vai falar agora? Cara, eu quero falar do Divinos Burger. Eu sabia, já deu até fome. Eu sou gordo e vou falar de comida. Cara, Divinos Burger, o melhor hambúrguer da City, aqui de Rio Grande. E já profetizo que em pouco tempo vai ser melhor hambúrguer do estado. Imagina só. Uau! Cara com franquia. Né? Grande Luca, um abraço. Divinos Burger. Burger. Pedi no iFood, por enquanto ele está fazendo só a entrega, mas em breve ele vai ter o espaço físico dele. Divinos Burger. Pede lá, é Divinos. A gente está esperando também, né, Isaac? Daqui um dia a gente está aqui no programa, chega do nada. Aquele lanche, Deus o livre, o 3.0, 3 camadas de carne. Já comeu, Willer? Já comi. Já comeu, o Willer comeu. É muito Willer bom. curtiu muito pra caramba. Bom. Vale o Bruno, a pena. Vale o Bruno ainda não. Tem que provar, né, cara? Tô magro, mano. Aqui eu tô... É isso, cara. Tu não vê como esse cara come, hein? Deus o livre, meu querido. Então vamos lá. Indiano, relojoaria Indiano Joias, meu amigo Michel, mais uma vez representando a gente. Michel, muito obrigado. Relojoaria Indiano, tanto relógio quanto joias, alianças. Você quer pedir a sua varoa em casamento, já sabe que indianos... E detalhe, né? Não só pedir em casamento, renovar votos, né? Aquela aliança que tá lá surrada no teu dedo, tu pode ir lá comprar uma aliança nova, guerreiro. E aí dar de presente, pedir a tua mulher de novo em casamento. Né, Wilson? É isso aí. Mais um patrocínio? Cara, eu quero falar do Refúgio Land House. Refúgio Land House. O alemão também, que é um dos nossos apoiadores. E esse lugar, Isaac, tu não foi ainda, né? Ainda não, mas cara, quero ver se a gente tem próxima semana eu vou estar lá. É. A gente vai fazer um conteúdo lá bem legal. Exatamente. Vamos fazer uma live lá, vai ser algo bem... Aonde fica mais ou menos? Cara, passando Pelotas um pouquinho, tá? Lá o nome do bairro agora me fugiu o nome. Mas, cara, 3 minutos de estrada de chão. É muito pouco. É só faixa. 3 minutinhos? 3 minutinhos. 3 minutos certinho. Cara, 3 minutos e 47 segundos. Isso aí, pra ser bem exato. E, tipo assim, cara, ele é muito um lugar lindo pra passar com a família, um lugar legal pra tu sentir também um pouco a presença de Deus, né? Eu acredito muito que a natureza nos aproxime de Deus, né? A obra das suas mãos. Então, cara, Refúgio Land House é muito legal. Bora então. E o nosso novo patrocinador, Top Multimarcas, nosso novo parceiro.
Você quer trocar seu carro, quer comprar o seu carro, enfim, o cara tá lá te esperando, o nosso amigo Jean nos procurou, a gente trocou uma baita ideia, ele entendeu o propósito do nosso negócio, né? Entendeu o propósito do podcast e veio unir forças com a gente. Top Multimarcas, a gente vai estar colocando depois o @ do Instagram aqui para vocês também poder conferir. Beleza, Gia? Muito obrigado. Você que quer trocar seu carro, tá precisando sair de carro novo, né? Enfim, já não está satisfeito com o carro que está, quer um carro melhor ou um carro maior, que nem eu tive que ir atrás de um carro de 7 lugares. Enfim, vamos lá. Top Multimarcas, beleza, galera? Vamos começar esse papo então? Vamos. E aí, o que a gente vai trazer hoje? Hoje a gente vai falar sobre amizade. Por que a gente vai falar sobre amizade? Porque a gente fica pensando, né, o quão importante é a mesa que a gente senta. Na minha adolescência, na minha juventude, também na minha infância, a gente ficou pensando o quê? Com certeza a minha mãe se preocupava com isso. Ela olhava para mim e via, pô, eu não sei vocês como pais, aqui todo mundo é pai, com quem os meus filhos vão andar? É verdade. Né? Sempre, e a minha sempre, mãe... sempre Tu como filho, né? E aí tem várias fases da nossa vida. Eu lá, quando pequeno, minha mãe já se preocupava com isso. As amizades. Que tipo de amizade meu filho vai ter? E eu já quero começar o programa aqui despertando os pais para se preocupar com esse detalhe com os filhos. Porque hoje, graças a Deus, a gente tem uma história. O Wilson, o Willer, o Bruno, né? Todos nós temos uma história. E a nossa história é também contada com as pessoas que cercaram a nossa vida. Então, a importância de a gente falar sobre esse assunto desde o início. E lá na infância, aqueles que têm pais e aqueles que puxaram a sua infância, como foi sua infância e como foram as suas amizades, fala muito sobre nós. Então, é com grande prazer que eu apresento esse nosso novo programa, falando sobre amizade, falando sobre as coisas de Deus, é claro, mas colocando a amizade no centro desta mesa agora. Né? Um grande amigo Willer, um grande amigo Bruno, o Wilson, que é meu parceiro aqui já há muito tempo. Para quem não sabe, eu conheci o Wilson, acho que eu tinha o quê? Uns 17, 18 anos. O Wilson está com 49 agora. Por baixo. Por baixo, tá, guria? Só para não mentir o nome. Embora o cabelo branco, mas não faz assim. Não faz assim. Wilson, a importância da Hoje em amizade, a dia importância dele. da mesa. Fala um pouco sobre isso e vamos deixar essa galera falar também, senão só a gente fala. Não, mano, assim, ó. A gente queria falar sobre amizade, trouxe os guris aqui, que são pessoas. E por que falar de mesa? Porque a mesa, ela muda a nossa vida, né? Eu já sentei em mesas que não me edificaram, que, na verdade, mais me distanciavam de Deus, né? E usar um jargão que a gente usa lá na igreja, lá o pastor diz que os verdadeiros amigos nos aproximam de Deus. Sim. E, de fato, né, hoje, até falando sobre a viagem que a gente fez juntos, né, lá para Criciúma, e eu contando para um rapaz essa experiência que a gente viveu, né, e eu disse assim, cara, existe um Wilson antes daquela viagem, um depois, né? Incrível. Porque a gente ali, nós 4, eu acredito que Foi. Deus nos alinhou, né, Verdade. na verdade, com um propósito dele, né, dentro da nossa casa, com as nossas esposas, Sim. né, mas eu acredito que nos uniu, né, nos uniu por um propósito ali. Então existem mesas, literalmente, que nos aproximam de Deus e mesas que nos afastam, né? O Salmo vai dizer, né, que a gente não pode assentar à roda, à mesa, aqueles que escarnecem, dos escarnecedores. Né? O verdadeiro amigo, ele te aproxima de Deus, ele não te distancia. E às vezes eu já tive em mesa, em roda de fofoca, Sim. falando talvez mal de um irmão, e daí de que forma que eu estava mostrando o amor a Deus falando mal daquele que é semelhança de Deus. Sim. Né? Então, e daí esses guri aqui são... né? Quando eu conheci eles, já eram transformados, né? Sendo lindos. Já eram lindos, coração gigante. Detalhe, Wilson. Agora a gente vai largar os microfones, vamos deixar eles falar e a gente vai ficar aqui tranquilinho, porque eles dominam o Mas assunto. a pergunta é assim, ó, teve algum momento, tá? A pergunta é para os dois e um responde, né, um de cada vez, para não virar bagunça aqui, que não é bagunça. Claro Ou William, só um pouquinho mais para cá, por causa da luz ali, ó, tá refletindo na careca. Na careca. Careca tá brilhando demais. Tem que ter essa aí, né? Mesa de amizade. Mesa de amizade, vai rolar isso. Mas é assim, ó, existiu algum momento que vocês tiveram alguma amizade que levou vocês ao declínio, né? Ou tipo assim, tava levando vocês para o mau caminho, vamos botar dessa forma.
Pode ir, Carequinha, vai lá. Vai lá, Marrom. Quem? Marrom. Marrom, Carequinha marrom. É. Interessante. Pode ir. Posso ir? Pode. Cara, sim, né? Depois que eu meditei, cara, diante dos Salmos 15. Salmo de número 15, ele fala, né? Quem habitará no teu santuário? Aí vai dizer aquele que não usa a língua para difamar. E, cara, às vezes eu me deparava com a roda que eu sentava. Cara, era totalmente fora daquilo. E eu era fora daquilo, né? Porque às vezes a gente sempre... a culpa era da roda que eu estava. Não, a culpa era minha, né? Então, cara, sim, eu tive amizades que às vezes a gente... acredito pela falta da maturidade, né? A gente... estamos desabafando, estamos... compartilhando do mesmo problema e acabava que em vez de a gente se ajudar, a gente só se feria mais e mais, né? Só ia o oposto do que a palavra diz, né, cara? Então não tinha como ter saúde naquilo ali. Então realmente tive momentos que eu sempre falo que é tudo, a gente vai amadurecendo, né? Porque eu tive dificuldade em questão de amadurecer, de eu não me deixar levar, porque eu sempre, pela roda de amigos, eu sempre fui um cara que eu tinha que trazer para mim cara, eu preciso ter uma postura, eu preciso ser, cara, eu sou eu, sabe, eu não posso me deixar levar, Não porque ser influenciado, sabe, teve coisas na minha vida que eu não vivi, cara, e por causa da mesa da que eu sentava. E volto a dizer, cara, não é culpa de onde eu sentava. Era culpa minha. Né? E porque eu ouvia assim, cara, isso aí não é para mim. E Deus já tinha testificado que esse era o meu caminho, era por aqui que eu deveria caminhar. Sim. E eu automaticamente, cara, isso aí não é para mim. E eu comecei a viver longe do propósito de Deus, longe da vontade dele, sabe? Então, cara, infelizmente, né? Passei por isso, mas hoje, graças a Deus, tô aqui, né? E não, jamais desfazendo das amizades que passaram pela minha vida, jamais não, botando... pode falar que a gente é bem melhor. Ele sabe que ele me pegou numa fase bem complicada. Pô, o Wilson. Mano, cara... ontem a gente tava falando, anteontem, cara, assim, era um propósito de Deus a nossa amizade. Meu Deus, cara. Porque, mano, quando eu conheci o Brunão, mano, ele já era quase perfeito que nem ele é hoje. Mas, assim, cara, eu ia na casa dele, cara, ele sempre tinha uma crítica pra mim. E sempre era construtiva. Sim. Mas, assim, cara, se eu fosse pegar todas as críticas construtivas que ele tinha, mano, hoje eu era um castelo. Infelizmente, isso é verdade, cara. E de verdade eu fui constrangido por isso, por ser tão dessa forma, crítico. Sabe? Crítico, mas, cara, não existe... Eu tenho aprendido que não existe crítica construtiva. Porque, cara, quando tu critica alguém, literalmente tu tá fazendo assim, na ferida de alguém. Exatamente. Então, eu vi que ele foi muito paciente, né? Foi extremamente... Cara, olha, nem sei como, cara. Essa amizade assim, porque eu era só muito... Deus, tem coisas que só Deus. Muito chato. Eu me deparava às vezes, cara, pensando que, cara, como é que eu falei isso pro cara? A Sara me fala, a Sara fica falando pra mim, Isaac, cuidado com o que tu vai falar lá, tá? Às vezes tu é muito direto. Isaac, às vezes a gente tem que ter cuidado dessas coisas, né? Mas é importante até a amizade poder entender um ao outro, né? Dentro da amizade, né? Sim, poder ter com paciência. certeza. Paciência. Exato. Porque a gente aprende um com o outro. Exatamente. Tipo assim, a amizade, até onde ela nos leva, né? Até qual é o objetivo dela, né? Até trazendo de novo uma passagem bíblica. Mas, cara, tem pessoas que por um tempo elas precisam ser carregadas, assim como o paralítico precisou de 4 amigos, tá? E, cara, o que eles estavam ganhando com aquilo? Sim. Né, nessa passagem. Sim, não. O que eles estavam ganhando em carregar um pouco? Era amizade mesmo. Não, era, cara... Eles abriram mão do tempo deles, vamos dizer assim. Abriram mão do tempo, de recurso, esforço, de esforço. Né? E, cara, o objetivo deles era ver um amigo bem. É ver o amigo... Cara, eles chegaram... ô Isaac, foi mal, tá, Isaac? Não tem mais o que fazer.
Que nem os... agora, Vai se tocar. Ele vai falar agora. Ele vai falar de The Chosen, eu sei. Tem que ter, né? Tem que ter, cara... Galera, se preparem, nós vamos botar tudo na rua agora aqui. Vamos anotando aí. Ele sabe o que eu vou falar, Claro, entendeu? Eu tinha certeza. O grau de... É pelo teu olhar, cara. Exatamente. É, o teu olhar brilha. Quando tu pensa no The Show. Ah, para, não. Você vai falar de quê? De Felipe? Não, eu vou falar do The Chosen, mas na verdade da multiplicação. Da multiplicação dos pães. Porque assim, ó, antes eu dizia, ele vinha falar pra mim do The Chosen, e eu Tricrítico. Assim, eu dizia pra ele assim, cara, eu não assisto The Chosen, eu leio vai a tá Bíblia, religioso, né, mano? Vai tá loucura, meu querido. Eu não assisto The Chosen, eu leio a Bíblia, Vai né, tá mano? religioso? Só que, cara, depois que eu comecei a assistir, é bom, né? É bom eu demais. prefiro não assistir porque eu acho que não tem cara. nada a ver. Não, tu não assiste porque tu não tem tempo, tem 4 feitos. Tá, isso aí. Tá, mas vamos deixar o William Deixa o falar, cara falar. Não, mas deixa eu O William falar não só falou. Do episódio? Do episódio. O que acontece? Às vezes a gente é assim, né? A gente não é amigo. Quando os discípulos eles foram na multiplicação, eles disseram, senhor, vai lá, despede a galera que a gente não tem pão, não tem comida para dar. E daí o que Jesus disse? Não, a gente vai alimentar eles. Sim. Cara, eles não estavam preocupados com o problema, diferente daqueles 4 amigos que carregaram o paralítico. Então ser amigo, cara, às vezes é carregar alguém, às vezes é suportar a dor de alguém, é ser paciente com alguém. Entendeu? Porque o próprio Jesus diz, olha, não é bom que ande um só, né? Porque ande de 2 em 2. Por quê? Porque quando um tá fraco, caído, o outro vai lá e levanta. Sim, eu acredito que a amizade verdadeira, ela passa muito, por isso. muito. Com certeza. Mas, essa William, volta aí. teve alguma amizade na tua vida que te fez tu declinar? Cara... Assim, o que acontece? Eu nunca fui de ter muita amizade, muito. Até quando eu era mais novo, assim, nunca fui de... Nunca fui de ter muito amigo. Cara, se ele tá aqui é porque a gente é seleto. Com certeza. Não pode. Com certeza. Que isso? Mas, assim, cara, o que acontece? Acho que sempre tem. Acho que todo mundo já teve, né? Principalmente a gente que é cristão, né? Eu me converti com, acho que 13 anos, por aí. Então, eu vivi a minha juventude ali, adolescência, na igreja e tudo mais. E naquele ambiente ali, a gente sempre teve um ambiente legal, mas depois, quando eu fui crescendo, foi surgindo, né? Amizades que desviavam a gente para outros caminhos, porque é muito mais fácil, né, a gente ir para o lado errado do que trazer alguém para o lado certo. Por isso que eu sempre falo assim, quando tem amizades, quando tu é cristão, né? Tô falando quando a gente é cristão, e tu tem amizades do mundo, e isso é muito comum quando a gente é mais novo, né? Principalmente na época de colégio. Sim. Né? Então, ou até quando a gente trabalha também, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente precisa tá atento, porque é mais fácil a pessoa te levar para fora, te levar a fazer o que é errado, do que tu trazer ela. É mais atraente. Isso vai depender muito da tua maturidade espiritual e da tua maturidade com Cristo, entendeu? Porque Deus mesmo falou, né, lá em Gênesis, que o homem, desde que nasce, ele é inclinado para o mal. Nós todos aqui somos inclinados para o mal. A gente, se nos deixar, a gente vai ir para o mal. Né? Então, a amizade ela só vai nos dar aquele empurrãozinho que falta. E é claro que eu tive, né? Eu tive, sim. Né? Tem um período que eu me desviei, mas não é por culpa da amizade. Só faltava aquele... Né? Alguém que desse um empurrãozinho. Aquele empurrãozinho, né? E foi assim que aconteceu. E realmente me levou, né, para fora de Cristo e tudo mais. E fiquei um tempo vagando. Mas, cara, Cristo é meu amigo, né? Então, ele me chamou de volta. Né? Isso é lindo. Ele me chamou de volta e eu creio que Deus tem preparado, né, grandes amigos que nem vocês na minha vida, e porque eu falo assim, para mim mesmo eu falo, né, que é uma deficiência minha, que eu não sou muito aberto, assim. Vocês mesmos sabem, né? Sim, sim. Que eu não sou tão aberto, eu chegar e falar e contar os meus bagulhos, eu não sou muito assim mesmo. É. A minha esposa sabe que eu sou meio fechadão, assim, eu gosto de ficar mais na minha, mais tua quieto. Amiga, tua melhor amiga. Ela é. Ela é. E, não, mas assim, eu não sou assim, entendeu? E é claro, não é que eu sou assim e tá tranquilo. E tu curte ser assim. Não, acho que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, sim, entende? Eu sim. tenho tentado fazer isso. Né? Porque eu não sou muito aberto, assim, entendeu? Às vezes não sou tão acolhedor,
Vamos dizer assim essa palavra. Pode ser. Mas por isso Então- que a gente tem uns ferinha pra nos ajudar. Tem uns caras acolhedor, né? Uns Vai cara- suprindo Exato. a deficiência. Muito legal isso. Mas eu tenho aprendido bastante a respeito disso, né, cara, com vocês, assim, e citando aquela viagem, né? Aquela viagem para mim também foi muito bom, cara, porque eu acho que foi um tempo além da viagem, né? Um tempo de qualidade que a gente teve ali, né? Fora do tempo que a gente teve com Jesus, que a gente aprendeu tanta coisa, foi um momento muito bom. Acabou o teu café? Acabou. Isaac, dá mais café aí. Foi um tempo muito bom, mas eu acho que o antes também foi muito bom, entendeu? Muito legal, aquele tempo que a gente As trocas, né, jejuou, cara? que a gente trocou. verdade. Foi ali que a gente, na verdade, começou a aproximar, né? A gente começou a se aproximar mais, né? Eu acho que foi muito interessante. E eu acho que essas amizades são que a gente tem que sempre buscar, sabe? Porque se a gente é cristão, não é que a gente tem que se excluir. Eu não sou a favor da gente criar uma redoma no nosso redor, entendeu? Exato. Porque Jesus até disse, eu não peço para o Pai que vos tire do mundo, né? Mas que os fortaleça, né? Luz. Isso, exatamente. Então, assim, eu acho que nunca foi papel de Jesus nos fazer um clube. Vamos fazer um clube aqui para nós cristãos e... Não, a gente tem que estar inserido. Pô, é interessante tu falar isso, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas acham que, não, Grupinho fechado. grupo fechado. Não, Não é os ideia. cristãos, Sim, eles têm que só andar com um cristão ali e tal e tal. Eu Claro, já fiz isso. tu tem bem a tua carinha, mano. É. Bem a tua carinha. Ainda bem que Jesus te transformou. Não, Tu tá, né? Não, E- porque às vezes, por exemplo, assim, tô andando com o Bruno, com o William e com o Isaac Tá aqui, bom. que a gente tá... É que é confortável, né? Exatamente. É. Mas, pô, É legal. Tem aquele cara que dá problema. Tá aquele precisando, cara que, mas entendeu? Cara, mas é uma necessidade. Exato. Sim. Dentro sim. disso que o Willer tá falando, né? A amizade que a gente criou, né? Claro, começou, vamos dizer assim, nas gurias, né? Sim, sim, sim. Né? Começou nelas ali, tu vê. Tá. A gente, Até- como até sacerdote, rateou nessa daí, né? Cara, Quer dar um mas... É que as tchauzinho pras mulheres gurias, são mas, cara, mais... Mulher, essa é a normalmente, ela é galera, mais cara. afetiva, né, cara? Faz coraçãozinho de... Coraçãozinho, como é que pra faz esposa. assim? Não, mano, tem que ser assim, mano. Para com essa. Ah, é. Aqui, cara, coração, isso é muito pequeno, né? Coração. Aqui, ó. Não, mas aqui isso aqui A é minha do mulher dorama, é do cara. dorama. A mulher É. gosta de dorama. A minha mulher tá no ensaio. Cara, Ali não tá, Sai, né? sai. e diante disso aí que o Willer tá falando, né? Começou ali, a gente se alinhou, né? Até a gente conversou isso lá na conferência, não sei se eu falei, acho que foi com isso que eu falei, foi com ele, não me lembro. Eu disse assim, cara, se eu fosse escolher, não seriam vocês que eu ia estar aqui. Eu não sei com quem que eu falei isso. Foi pra ti, não foi? Cara, faz violento. 2 anos. eu não Cara, lembro. Sério que tu falou isso? Falei, cara, porque, cara, a gente. Mas vem dizer que a gente imaginava que a gente ia estar viajando naquela Não, conferência. imaginava, cara, mas para, assim, cara. a ponto de tu falar e eu não ficar vem de- que tu. e eu ficar Acho que de foi boa. tu Eu sim. vou dizer, eu era Tu o mais concordou. novo da roda. É, o Naquela Isaac era época, mais eu tava novo. chegando Claro, na igreja cara. ali Mas e daí tal. ele chega e diz, eu não ia escolher Cara, vocês. se tu for olhar para as pessoas que a gente convivia, cara, a gente era recente as Pô, nossas. Era. E ele disse que é teu amigo há muitos anos. Não sei quem que ele ia levar junto. Cara, e diante disso, sabe? É muito, muito bom caminhar com vocês. Cara, porque eu consigo ver claramente na vida de vocês qualidades que acrescentam em mim. Sabe? Que eu fico assim, eu olho pro fulano ali, cara, olha ali. O cara, se fosse citar o Careca, o cara é um cara extremamente inteligente. Um cara que eu vejo Ele lê sinceridade. Um livro por semana. Pô, Um livro que- por semana. Não, o cara não dá de competir com ele. Não dá. Um cara extremamente sincero e confiável. Vocês não identificam Sem isso? dúvida Demais. alguma. Sem Cara, dúvida uma das coisas que até que eu ia falar hoje, Isaac, era que, tipo assim, quando eu falei, né, que eu já sentei em roda de fofoca, por exemplo, né, que eu não... Tu era o maestro, negão? Quem não? Que vergonha disso. Cara, nunca vi o Willer falar cara. mal de alguém ou fazer alguma fofoca. Dele e da esposa dele, cara. Isso eu posso... não, assim... Ele ali são Cara, pessoas eles que... são... E, tipo assim, uma vez eu meio identifico irritadão, isso. assim, amigo também, às vezes, Desabafa, vira lixeira, né? Faz E eu, parte. tipo assim, Willer, não sei o que, tem papá resmungando, assim. Ele sempre dá coçadinha na careca ali. Não Aquela falou passadinha. nada. Daí, assim, daí eu me lembrei de uma frase, né, que eu não sei onde que eu ouvi. Cara, a fofoca, ela acaba em mim. Cara, a fofoca sempre acaba nele. Sempre, porque eu tava né? falando algo, ele Exato. nem bola me deu. E, cara, Se é outro, daqui a pouco, é isso aí É mesmo, isso cara. aí Bah, mesmo. aquele cara lá nem presta. o Isaac... É o Cara, o Zelensky, Isaac né, é o cara? Zelensky. É o o cara Zelensky. que... Vocês, quando recebem mensagem Resiliência dele... é o nome. Vai Sempre trocar, ele- né? Mas resiliência. ele sempre Isaac. manda, cara, como é que tu tá? Boa tarde ou boa noite, independente. Cara, como é que tu tá? É um cara que ele olha pra ti
E ele entra no teu problema. Sempre tem a Porque, preocupação cara, hoje de em dia a saber gente... como tu tá. Exato, hoje em dia a gente vive no automático. A galera, literalmente, É tu verdade. fala... O Isaac, cara, a gente vai comer um lanche com o cara, senta todo mundo... cadê o Calmaria do Isaac, né, O cara? Isaac tá lá. E aí, cara, tá bem? Pô, da hora, velho. Cada um tem cada essas um tem coisas. Então, são perfil, coisas né, que eu... Cara, depois de conviver tanto com o Isaac em questão disso, cara, quando eu vou mandar um áudio... Boa tarde. Como tu tá? E, cara, são coisas mastigando que as vão... palavras. Sabe? São coisas que o cara tem que aprender a andar junto. E o gordinho ali, o mimoso, né, cara? Mimoso. Mimoso. Botou Pô, no mimoso. apelido Cara. do Esse gordinho. apelido, mano... teu. Não, mas nem minha esposa eu acho que sabia. Ah, mas agora, desculpa. se ela tá vendo, já sabe. agora- Cara, botou no agora ar. tá em rede internacional. Inclusive nós temos 280 pessoas na Vê Não, se- brincadeira. Glória a Tá, deixa eu só dar a qualidade do rapaz ali, senão Tá, ele vai. se Eu magoou. vou me cara. magoar, Vai óbvio. se magoar. Eu tô magoado pelo que tu falou há 4 anos atrás. Cara, o Wilson é um amigo que eu vejo assim, ó, que ele e a Fran são amigos que não tem ruim com eles, negão. Incrível. São São aqueles serviçais. que, tipo... Tão ali pra ó, a casa tá caindo deles Incrível. e tá... Não, para aí, amor, vamos É lá. exatamente esse perfil. Sabe? Então, cara, isso edifica, é bom. Eu aprendo demais. Porque, cara, vocês são pilares junto, né? E eu meditando sobre João 15 ali, Jesus tá falando pra gente amar uns aos outros como ele nos amou, cara. Verdade. Né? Não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, né, cara? Entregar pelos seus amigos. E, cara, ele vai dizer, amem uns aos outros, amem como eu amei vocês. Esse é o mandamento que ele tá insistindo nisso, né? Então, com vocês, cara, isso se torna algo real. Algo óbvio que todo mundo, a gente tenha as nossas adversidades, Sim. E isso a gente vai se aperfeiçoando, né? Muito legal o que ele falou, porque é um comentário bem sensível, bem detalhado, e a gente às vezes não percebe. Eu não tinha pensado por essa ótica, né? Embora a gente aprenda um com o outro automaticamente, porque a gente anda junto. Sim. Aquele dia que eu fui ministrar uma palavra para os homens lá na outra igreja, caindo um temporal, assim. Eu achei o mundo que ia tava desabar. caindo, né? Eu quero Eu só achei que a ver dia igreja- 25. Dia 25 estaremos Tem que lá botar na contigo. agenda aí, não esquece. E para quem não sabe, Não eu tava sei, lá não sei. sentado no carro, assim, né, com aquele temor que antecede, né? E eu lá orando a Deus, em espírito de oração, daqui a pouco eu abro meus olhos, tá os 3 lá embaixo de chuva me esperando ali. Aquilo me surpreendeu de uma forma muito legal. E isso só fortalece a amizade. E essa né? ideia veio do The Chosen, cara. Vice. Olha só. Sabe qual foi o episódio? Que quando o Cara, é Felipe... viciado, ele vai falar. Cara, eu vejo e medito Gente, no- ó, Não, Esse sabe que episódio. ele, Ó, tipo, qual é a ele câmera deixou que de tá lado a ligada? Bíblia, Aquela né, lá? cara? Gente, a gente não lê mais a Bíblia agora. É The Chosen. Tá, eu leio a Bíblia e assisto The Chosen. Ele Eu vai vou- comparar eu a sou, estar cara, eu no The sou, Chosen. eu Se sou um não cara que eu tiver, preciso ver, cara. Eu não sou um vale. cara meio que gosta de palpar nos negócios. E, cara, Tomé. olha, eu não, Tomezão. eu não descarto Não, isso, não, tô cara. brincando, cara. Não, mas eu não descarto, eu oro sobre a incredulidade mesmo. E eu vi assistindo o The Chosen lá, não me lembro que episódio era, que o Felipe chega pra Jesus, né? Acho que é pra ir passar em Cesareia, sei lá, não me lembro qual era a cidade. E aí ele pede pra Jesus, tem como a gente passar em tal cidade? Porque eu tenho um amigo assim acessado. E Jesus falou uma coisa que aquilo ali saltou. Pô, se a gente não poder parar por causa dos amigos, então por quem a gente vai poder parar? E naquilo ali eu fiquei assim, cara, vou falar com os guri pra gente ir lá ver a palavra do Isaac pra mostrar que tá junto. Foi legal pra Tu caramba. vê só, Conhece? a Bíblia não ministrou, mas The Chosen ministrou. Isso, ó. Ainda bem que é baseado na Bíblia, né? Deus Mas faz olha só. milagres, né? Olha só, Provérbios 13:20 vai dizer: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Esse é o resumo da nossa conversa até agora, né? Com quem a gente anda, né? Um dia eu estava lendo um livro e ele falava sobre algumas coisas. Especialista em Pessoas, o nome do livro, um livro do Tiago Brunet. Um dos primeiros livros que eu, na minha volta para o Evangelho, eu fiquei afastado 10 anos, também vivi amizades que não acrescentaram na minha vida, amizades que me passaram para trás, e eu sempre fui um cara meio inocente demais, sabe? Entregue demais às pessoas e acabei... Mas isso não me traumatizou, a gente tem que ressignificar isso, né? E colocar... Não, se eu tivesse servindo a Deus com essa prática de sensibilidade, eu tenho certeza que as coisas seriam diferentes. Mas entreguei a minha vida para algumas pessoas, a minha confiança para algumas pessoas que não me fizeram bem. Mas não é esse o assunto. Em 10 anos fora do Evangelho, né?
eu me cerquei de pessoas que eu achava que eram pessoas que me acrescentariam, né? E de fato, de certa forma, a minha carne, algumas palavras positivas que chegavam para mim, não, vamos lá, não, tu não tá legal, porque é interessante, né? Quando a gente está no mundo, quando tu não tá legal, os falsos amigos, eles chegam para ti e falam assim, levanta daí, cara, vamos se distrair um pouco. Sempre é isso. É ou não é? Sempre é isso. E aí, tá, como é que a gente vai se distrair? Vamos tomar uma cerveja, vamos ver um jogo de futebol. Só que, cara, aquilo só vai mascarar o teu problema. E a amizade verdadeira é aquela que chega pra ti e te abraça. Não, cara, eu vou passar isso contigo, eu vou te ajudar a superar. Porque eu acho que, só Isaac, assim, o que acontece, eu também vivi esse tipo de coisa. Porque é o que o mundo tem para nos oferecer. Né? As pessoas normal, às vezes né? não fazem... Não fazem por mal, sem têm, dúvida. É o que elas têm, né? A diferença, muitas vezes, é que a gente tem Jesus, entende? Então, Jesus, ele é mais do que a gente, né? Sempre o Senhor sempre vai ser maior do que nós. Então, a gente sempre tem algo para entregar. Por quê? Porque Ele é maior que nós. Às vezes, a gente pode dizer, vamos fazer alguma coisa. Mas quando a gente tem algo do Senhor, né? Quando a gente caminha com a presença do Senhor, isso faz a diferença. A gente tem... Às vezes, não é nem nada que tu faça. Às vezes tu dá um abraço um amigo teu, ou algum, né? Tá mal, mas tu dá um abraço. A mínima coisa que ajuda. Porque não é a ação, mas é o que habita em nós, né? Que faz a diferença. Tu te sentiu amado, mano, vamos dizer assim, por a gente ter ido. Não, e foi uma coisa extremamente simples, né? E foi uma resposta de Deus naquele dia, porque eu tava me sentindo assim, poxa, tá caindo uma água, deixei a Sara em casa e tal, né? O que eu tô fazendo Tô aqui, conheço só uma pessoa que não chegou ainda. E o Alex, era outro amigo, acho que até tá com a gente aqui, depois eu vou ler alguns comentários aqui que a galera tá comentando. E o Alex estava lá, estava arrumando algumas coisas lá e eu, Deus, não me deixa aqui, né? Tira essa aflição de mim, eu estava um pouco aflito e tal. Sim. Enquanto eu orava, e depois que vocês chegaram, quando eu cheguei em casa, Deus ministrou no meu coração assim, eu levei eles para ser os teus intercessores. Porque a amizade, os caras, eles torcem por ti, as pessoas torcem por ti. E vocês não estavam lá só para estar ali naquele meio, vocês estavam torcendo por mim, para que tudo desse certo. Não que era por causa minha, né? Deus estava ministrando através da minha vida. Mas que Deus pudesse agir através da minha vida. E aquilo para mim foi muito forte. Depois a gente saiu para comer alguma coisa. Deixa eu te falar. E aquele dia Deus ministrou comigo através da tua mensagem. Que mensagem. Eu não fui, sinceramente, eu fui ali, a gente foi ali pela amizade. Isso, para dar suporte. Mas tá louco. Começou a falar que eu estava, e eu ouvi coisas que eu precisava. Principalmente quando ele falou do que ele fez o dia que ele chegou 3 horas da manhã. Aquilo ali. Hoje eu usei a lembrança dele. Eu vendo algumas coisas, hoje a Fran correndo, aquela coisa toda, e eu já pronto para meio que sair um pouquinho assim da bênção. Aí eu só me lembrava assim, cara, ela também tá fazendo aquilo que ela também não gostaria, ela tá dando o gás dela ali. Aí eu me calei, lavei a louça ali rapidão. Eu não vou reclamar, cara, não vai me vencer. Não, cara, foi, cara... me lembrando do que tu falou, cara. E tu falou que aquela mensagem, tu já pregou ela, né, no culto de homens, cara, mas... Ali foi diferente, cara. A gente entrou no carro e falou isso. Foi diferente, cara. Porque ela foi muito precisa, né? Muito objetiva, precisa, cara. E foi benção. Cara, e dava de ver, assim, no rosto de todo mundo, assim, que foi impactante pra todo mundo, assim. Então, assim, cara, benção pra caramba mesmo. E como o Bruno falou, cara, aproveitando, cada um de nós tem uma característica mesmo, sabe? E eu vejo que, tipo, cara, são complementares, entende? As características de cada um de nós. E eu acho que isso fortalece... A gente é bem diferente. E a gente totalmente diferente. Nada a ver, né? Na verdade, né? É bem diferente. Acho que cada um aqui com temperamento, né? Exatamente. Então, cara, mas isso é legal, assim, porque se a gente fosse tudo igual, a gente não ia aprender um com o outro. Exatamente. Entende? Eu acho que sabe, a leveza do Isaac, a amizade que vocês têm, assim, sabe, o acolhimento, tudo isso, pra mim, me ensina, entendeu? Me ensina a ver as coisas diferentes do que eu sou, porque eu tô acostumado a ver o que eu sou, né? Quem eu sou, da maneira que eu sou, mas eu consigo ver em vocês coisas que eu não sou, como tu falou,
Sim, a gente Entendeu? consegue E isso- identificar aquilo que a gente precisa. Exatamente, né? isso vai de encontro, muitas vezes até com coisas que eu criei, entendeu? Tipo assim, como um ser humano, entendeu? Criei algumas coisas. Aí, tipo assim, pô, vem os caras, meus amigos, assim, são... Pô, me mostram que não é bem assim, Não é algumas bem assim. coisas, Tu é entendeu? confrontado, às vezes, com a vida das outras Exatamente, pessoas. é isso E a aí. gente é confrontado. Pô, Exato. eu às vezes, eu dizia pro Bruno, assim, cara, me irrita, cara. Eu via lá na casa dele, deitava eu e minha esposa, sentado no sofá, e lá ele limpando casa, ele dando banho em criança, e papapá. Eu assim, ô Bruno, tá jogando contra? Era só que ele falava. Pô, Tá isso jogando tu não tá me contra. Não, ajudando, mano, não cara. tá me ajudando em nada. Aí cria graus comparativos. Sim. Daí chega Pô, tá na casa do levantando Isaac. muito O Isaac patamar, dizer. também, mesma coisa. 4 filhos, né? Dizer, onde é que tá tua mulher? Isaac, não, hoje eu paguei um salão de beleza pra ela. Eu disse, o cara não me ajuda, mano. mano. Mas é assim, a Deixa eu gente é ligar, confrontado um com a vida dos outros. verdade, né? verdade. E às vezes até o Isaac é um cara que, quando eu já falei isso pra ele, quando a gente se reencontrou, na verdade, ali na barbearia, tinha um propósito. E o Espírito Santo ministrava no meu coração. Esse cara aí tá na tua mão pra te discipular. E eu, não, esse não. Esse vai ser um Por desafio. quê? Por causa que o Isaac, ele era aquele cara cheio de si, assim. Sim, As sim. pessoas procuravam ele porque, cara, ele tinha balaca, ele dominava... Acabou de me chamar de balaqueiro. Balaqueiro, Não. balaqueiro. Hashtag balaqueiro. Cara, sabe aquele cara que, vamos supor, que todo mundo tá passando um problema, vamos chamar o Isaac, entendeu? Ele tinha o domínio das situações. É o Zelensky, já era o O Zelensky. Zelensky, né? Desde Tinha a cedo. palavra. Só tinha, eu acho que 2 filhos, mas... Só que eu acreditava só em mim, mano. E daí o Real que é essa. acontece? É. Eu disse, como é que eu vou discipular esse cara? Que se ele acredita muito na força do braço. Sim. Quebrando a cara. Né? E daí, e eu falava... Eu vou te dizer. Só que chegou um momento, cara, que daí ele disse, cara, eu quero ser discipulado. Opa, agora mudou de... Abriu a brecha. Me fala o que eu preciso ouvir. Porque tinha... Cara, ele era cercado de gente que chegava... tu é o cara, tu é o cara. Só que, mano, isso daí o diabo fala pra gente. Exato. Lógico. Entendeu? Esse é o pior engano, né, cara? O diabo, ele fala da elogio. O diabo nos elogia a verdade. todo instante. Entendeu? É verdade. Só que os elogios, muitas vezes, eles não nos fazem crescer. Incrível. Mas, né, às vezes, não uma crítica construtiva, mas uma palavra de direcionamento. Sim, sim. Olha, Tem diferença de uma É, uma crítica crítica, para um exatamente. direcionamento. porque Um confronto com a palavra. Né? Uma- Porque, exatamente. porque o evangelho é confronto, é, né? evangelho é confronto. Exato. Não Só é que assim, ó, comodidade, né? Só que Exato. é uma palavra que te dá uma direção. Sim. Né? Não é uma crítica só. né? Não. Mano, na real é o seguinte, cara. Na real, tu não cuida bem dessa barba aí, né? Tu tinha que ir lá... Precisa fazer a barba mesmo. Cara. É. Tá precisando. Pô, Pô, três pior, né? amigos Três barbeiro. amigos barbeiro. Eu não Pô, eu sei faço onde em tu casa. Em casa. Pô, imagina Três tu barbeiros, amigos ele faz em barbeiros, casa, tu ele- deixa pra nós. Ó, tá louco. Galera, daí- eu queria fazer uns comentários aqui com a Sim. galera que tá aqui online, né? Eu acabei saindo da live e voltei, mas Meu agradecer. celular O Thiago morreu. Madruga é um amigo meu de muitos anos. Ele tá em viagem, tá indo pra São Paulo sozinho de carro pra ver a noiva dele lá. Né, que É uma viagem. Tá morando lá. É Tá. Eu falei, longe. cara, tu É vai uma sozinho? Ele, não, eu vou sozinho. Não, depois eu vou 1.000 e passar em tantos Camboriú. Eu não quilômetros. sei se ele já tá em Camboriú. Eu não sei se ele ia ficar uma noite em Camboriú. Acho que ele já deve ter saído. Quero dar um salve aí pro meu amigo Thiago. Cara sensacional, advogado Thiago. Cortou o cabelo comigo lá. Agradecer também o pastor Vinícius, que tá com a gente aqui. Beijão, É. Vini. Vinícius direto Tá de Santa louco, hein? Rosa. É Esse Santa cara aí. Rosa, tá louco, É hein? isso, hein? Diferenciado, pastor diferenciado. Vinícius, né? Agradecer a minha esposa que está online. Aí eu vou deixar vocês agradecer as esposas de vocês depois, Sim. tá? Quem mais está aqui com a gente? A Rosana, a irmã Karine também. Quem mais tinha colocado aqui? Cara, uma galera escreveu aqui. Beijo pra todos. Mandar beijo para todo Obrigado. mundo, obrigado agradecer por a audiência de acompanhar aí. vocês. É porque eu Valeu. saí, aí ficou com um pouco comentário aqui. Agradecer essa galera. Para a gente continuar esse papo, Sim. eu preciso saber de uma coisa. Sobre a amizade cristã e a amizade do mundo. Eu acho que é importante a gente falar isso. Pô, agora ficou polêmico. E eu sei que apesar... Não, mas eu quero dizer o que acontece. A amizade cristã não é uma amizade que vai te apontar de uma forma assim acusadora, né? E eu vivi uma amizade, e muitas amizades do mundo, que as pessoas me acusavam muito. E o verdadeiro amigo, aquele que conhece Jesus, aquele que é pautado com Jesus, ele te aponta uma direção. E eu vivi sempre assim, ó. Como é que eu vivia? Eu tinha amigos
que massageavam, como tu mesmo falou, meu ego, entendeu? E quando tinham que me criticar, eles me batiam, entendeu? Era E não, 880. e não me apontavam direção. Te mostrava É. um problema, não te dava E não tinham solução. referência cristã. Quando eu falo Cristo, referência de Cristo, eu vejo Jesus em vocês. Então, por eu ver Jesus em vocês, eu acredito em vocês. Então, quando o Wilson chega para mim e me fala, Isaac, o tal do discipulado, que tu até hoje é um discipulador na minha vida, não só tu, mas quanto vocês também, né? A gente acaba se falando mais porque a gente tem um projeto junto e tal. E o Wilson é meio carente também, às vezes. Pô, carentão. Bah, agora, Ratinho. O que eu quero dizer é o seguinte... Já amanhece com mensagem dele já. Cara, e eu vejo Jesus, então é fácil de confiar. É fácil de confiar. E aí eu entro aonde tu tá te sentando. Quais são as rodas que realmente estão te sentando. Os verdadeiros amigos, que nem fala o nosso querido pastor Leonardo, te aproximam de Deus. Então eu sempre recomendo os ambientes que tu tá frequentando, vai falar muito a teu respeito. Os conselhos que tu tá recebendo, de quem é os conselhos, né? Quanto mais parecido com Jesus eu vejo Jesus em vocês, eu enxergo Jesus em vocês, nas atitudes de vocês, nos princípios que vocês carregam, né? Então é muito mais fácil viver assim. Os amigos lá de fora, e o que eles costumam fazer? E não é todos, tá, pessoal? Não vão achar que eu estou aqui generalizando, mas é muito mais fácil identificar. Os amigos de fora, aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que estão simplesmente vivendo, né, sem um propósito, né, baseado em acreditar em Jesus, estar com Jesus, eles só vão te distrair, eles vão... A forma com que isso... Até que não está errado, mas eles não conhecem Jesus. A forma com que eles vão te acolher é para te distrair, satisfazer a tua carne, fazer tu esquecer do problema, não enfrentar ele e resolver. Então eu vejo dessa forma. Então é muito mais fácil olhar para vocês hoje, ver Jesus em vocês e acreditar no que vocês estão falando. Quando eu vejo uma atitude do Bruno com a família dele, a paciência que ele tem com a família, porque com os filhos... ele é parecido com Cristo. Exatamente isso que eu quero dizer. No caso, a vida dele, por ele se ter... torna mais confiável de tu receber um conselho. Exatamente isso. Eu ouço uma crítica tua hoje, tá? Pô, faz horas que eu não te critico. É, Quando tu vai olhar, parei, esse cara tá certo. Não, exatamente. Entendeu? Por causa que esse cara ele anda com Jesus, ele é parecido com Cristo. Tem crédito então, aí, tem credibilidade. Tem credibilidade. Essa Entendeu? seria, eu acho, a palavra aí que eu entendi o que o Isaac quis falar. Não é um preconceito. Eu sei que eu cheguei de arrancada batendo, né? Mas não é um preconceito aqui. Eu tô querendo dizer o seguinte, é muito mais fácil confiar quem tá seguindo Jesus. Com certeza. É muito mais fácil a gente confiar. E a gente consegue identificar também hoje uns dos outros, né? Claro que o nível, se o cara tá muito... Exatamente. Bah, o cara tá meio estranho. Tá no Eu ia bife. falar aqui. Eu ia falar isso aí, mas... A gente tava de jejum, né? Mas Ai, agora eu meu vou Deus. expor meu amigo aqui. Tava de jejum, daí eu e o Bruno, a gente tava junto nesse dia. E a gente tava todo mundo de jejum. Acho que tu também tava nesse jejum. Sim. E isso foi naquela época? Foi Sim, naquela época. E daí eu e o Bruno, a gente falou, hoje a gente tá no bife. A gente não tava naquele dia. E a gente mandou pro Isaac. O Isaac, pô, a gente tava de jejum. Será que os guris estão comendo bife? Eu conhecia esse Mano, muito. ó, e a Sara... Não conhecia. Mas A Sara rolou de Isaac. Não viaja. Não é isso Deixa aí. de ser literal, meu filho. Demais, cara. Daí ele pegou e disse assim, não, é que os guri hoje não estão bem. E ele tava voando em Sim, Deus. sim, sim. Mas hoje a gente, como amigo, a gente também consegue identificar. Hoje o Wilson não tá tão, tá tão espiritual. Mas, cara, daí a gente, como amigos de Cristo, que nem todos os dias a gente vai estar bem. Sim, né? normal. Pô, cara, vamos orar junto. Hoje eu acho que a gente já chega diferente. A gente precisa chegar lá no fulano, cara. O cara não tá muito... Exato. Sei lá, Essa tu sentiu sensibilidade. isso, cara. É isso aí. Sentiu isso. Senão a gente eu poderia chegar e criticar o Bruno. Bruno, mano, vai orar, mano, vai ler a Bíblia. Hoje não, assim, negão, dá a mão aqui, vamos orar junto. Isso passa pela maturidade também, da amizade, eu acho, também, né? E passa também, pelo né? entendimento sim. que, cara, que a gente oscila. Sim. Não tô legal. É. O cara tá que nem eu tava aquele dia, ó. Deve ser isso. Tu oscila, mano. Tá. Olha só entendedores entenderão. Como que tu consegue, mano? É verdade. Cara. Só minha mulher sabe disso. Incrível. Cara. Cara, e
Essa live tá bacana, cara. Tem mais gente comentando aqui. Não, cara, tá tipo, legal. eu acho que é isso, cara. A amizade é muito importante, cara. Jesus mesmo falou que a gente precisa ter amigos, entendeu? Jesus era amigo dos seus Ele nos apóstolos. chama, né? Não mais de escravos, né? Mas Mas de de amigos. servos, de amigos. João 15:15. Isso, É. exatamente. Ele diz assim, não vos chamo mais Mais de de servos, mas sim de amigos. amigos. Então, eu brinco, quando os discípulos foram ganhar uma promoção, eles não foram promovidos a reis, a Sim. sacerdotes, mas sim amigos, Amigos, de Jesus. exatamente. Porque, cara, tu vai ver ele falando que quem tem amizade com o mundo, eu vejo que Deus, ele cria aliança, né? Isso. Exatamente. Né? Diferente. Eu acho que eu falei com o Wilson sobre isso, cara. O que nos faz caminhar junto? Tem que ser uma aliança, cara. É uma aliança. Porque É, senão um é só um propósito, contrato. né? É só, hoje a gente se dá bem e depois já era. É. Mas, cara, aliança, tu vê Deus tendo aliança com Deus muitas sempre trabalha assim, né? com alianças. E ele nunca abandonava. Sim. O homem abandonava ele, mas ele não abandonava. Tu já abandonou algum amigo na estrada? Se eu já abandonei, cara, já. Já abandonasse algum amigo Já, na estrada? cara. Já. Já. Tu, Isaac, já abandonasse já. alguém na estrada? Provavelmente. Eu já abandonei amigos na estrada. É. Já. Me arrependo. Por quê? Me arrependo. Por causa do, às vezes, vai dar trabalho. Cara, até mesmo de tem que- mudança o ciclo da vida. Por exemplo, eu tava vivendo um momento e aquele amigo... Eu acho, né? Eu acho que esse amigo foi eu, tá? Hã? Eu acho que esse amigo foi eu. Agora, Tá louco, mano? Que Não, isso? mas é porque tu acaba meio te afastando, né? Porque parece que as ideias não batem. Cara, eu acho também. que, assim, é complicado. Essa questão, assim, é difícil. Porque eu já fiz isso, exatamente isso que tu falou. Eu tava vivendo um período, tipo, no mundo, assim, né? Desviado e tudo mais. E, tipo, depois eu voltei pra Jesus. E aí os papos já não... Não batia batem. mais. Bah, Não isso aí é uma- batia. isso Porque aí daí os é caras uma- não querem mais caminhar contigo. Exatamente. E aí tu acaba... te porque, afastando. Hora tu fazia Não a mesma te coisa encaixa com mais. eles, Isso, aí daqui a depois pouco, não- mano, vem tu com esse pensamento aí agora, É. eles querem me repreender. Exato. Não, e se tu Exatamente. estás buscando a Deus com intensidade, também da mesma forma. Por exemplo, o Isaac é raso. Daí, pô, eu tô lá, cara, eu tô Esse só- orando, jejuando, É, lendo não, a isso Bíblia. aí foi um E o toque, Isaac Isaac. chega pra mim e só Sentiu, quer né? falar do Grêmio, só quer falar É. do Grêmio, só quer falar do Grêmio. O treinador do Grêmio foi demitido agora. É. Não, mas é Ainda isso aí, bem. cara. Essa é a questão. Acho Também que tu, às Mirassol, vezes, tu deixar... É diferente de quando tu cria uma certa amizade com um cara que, assim, tu já tá nessa diferença. Entende? uhum. Tu já é cristão. Ele já sabe e ele, também. por exemplo, não. Então é diferente. Já entendeu? rola um Tu respeito ali, consegue o cara já entende. falando, tu consegue, entendeu? Já aconteceu também comigo isso, entendeu? De eu conseguir ter essa amizade assim. Não, e tem, eu acho que e de certa conseguir forma a trazer. gente tem, eu acredito que vocês têm, não é, a gente não, eu tenho amizades que não andam comigo Eu aprendi na uma igreja, vez, de cristão e tudo mais. vendo uma palavra que, tipo, ele falava sobre amizades que são quando vai fazer uma laje. Não tem que colocar aqueles paus lá pra segurar. Sim. Mas Né? escoras. Escoras. Nunca bateu uma laje. Eu já eu fui não, servente. Não, né, já cara? fiz. Na época da sexta igreja lá, eu ajudei na sexta igreja. É verdade, Pô, gente de verdade. baldezinho. Beleza, então tem elas vão sair, mas as colunas, os pilares Vão ficar. Vamos continuar. É bem aí, Então, cara. amigos. Tem amigos que são apenas escoras. Exato, Tem amigos exatamente. que são colunas pra vida toda. Exato. Uau. Exatamente. Essa daí Esse foi um ter que corte. gravar. Esse é o corte. Amigos que são apenas escoras. Como é que é? Escoras. Não, corta, Escoras, corta, tira do ao Não vivo. tem como aquele- cortar ao vivo. Tem amigos que são apenas escoras, E mas outros tem são pilares. amizades que são pilares da nossa vida. Cara. Cara, eu tava pensando, né, enquanto vocês falavam, eu pensava de que forma a gente vai analisando o nosso perfil de amigo, né? Eu tenho uma dificuldade, eu vou confessar aqui agora. Eu tenho dificuldade eu tinha, e eu tô trabalhando isso na minha vida, e eu tenho visto até que tenho melhorado, de visitar meus amigos, o Wilson já fez uma carinha. Já. Eu sempre tive essa dificuldade, na real. É. Sabe? Eu sempre Eu- senti as pessoas ser mais minhas amigas do que eu Do que ser tu. delas, assim. E aí eu comecei a questionar, pedir para Deus me mostrar o porquê disso. Porque eu gostaria tá, Deus, como é que a minha parte na amizade Sim. agora com o Willer, por Que exemplo, é né? uma via de mão dupla. Porque, pô, ele tá né? sendo comigo, pô, e eu... Não consigo. E aí eu comecei a me identificar em Deus sobre intercessão. Essas coisas assim. Eu sou um cara que oro bastante. Tá, sabe? De manhã cedo ali, eu vou lá e faço a minha oração. orador. Que É. isso, hein? E aí quando eu vou orar, Deus Outro começou a nível, tocar no né? meu coração. Começa a orar pelos teus amigos. E aí isso começou a se tornar um hábito. E
E olha que interessante, eu fortaleci algumas amizades através disso. Lá na barbearia, os camaradas diziam, Isaac, tu pode orar por mim? Tu vê? Olha só. E eu, claro, posso orar sim. Só que eu escrevia o nome do cara. No outro dia pela manhã, eu ia orar e eu com o olho aberto, dormindo. Cara, eu já pensei em fazer isso, mas eu nunca saio do orava pensamento pelos meus de amigos, anotar, porque sabe? tinha que anotar. E aí teve vezes que, acontece às vezes, um camarada me mandava uma mensagem no WhatsApp. Cara, tô passando um momento tão aflito aqui, tu pode orar por mim? Eu paro o que eu tô fazendo, peço licença até pro cliente, vou lá no banheiro, porque é urgente. E vou lá orar por esse camarada. Então Deus começou a me mostrar um jeito diferente de ter amizades, de Isso é retribuir se as preocupar. amizades. Tem um dos pregadores que a gente gosta bastante que fala: quer mostrar amor por alguém, ore por essa pessoa. E hoje, cara, imagina só, tu achava que tu não... Vamos supor que tu não dedicava tanto aos teus amigos, se hoje tu ora por pessoas, tu estás demonstrando muito amor, Isaac. Porque às vezes, cara, o nosso tempo, ele é apertado, cara. Uhum. A gente gostaria de faz fazer muita né? coisa, cara. Tanto é que a gente já marcou várias vezes algumas coisas e não conseguiu Quantas cumprir. vezes, cara, e vamos dizer assim, entre aspas, a gente é próximo pra se reunir com mais frequência, vamos dizer assim. E às vezes é muito difícil, cara. Sim. Porque a vida hoje é muito... Cara, é corrido. É corrido. Porque o tempo é o mesmo, mas é que a gente faz mais coisas, né? A gente acaba fazendo mais coisas e olha quanta coisa a gente fez hoje. Se a gente parar pra pensar o que a gente fez hoje já. Entendeu? E antes não era assim. Antes, tipo, o cara ia trabalhar, voltava pra casa e deu. Entendeu? O tempo... Hoje, à noite, a gente faz mais coisas. Por exemplo, hoje a gente teve o quê? Teve ensaio, hoje a gente já veio pra cá. Tipo, então assim, parece pouco, mas não é. São horas, entendeu? Então, tu acaba ficando com o tempo escasso. Exatamente. Entendeu? Pela quantidade de atividade que a gente tem durante o às dia. vezes quando tu tem um tempo assim, tu quer dar aquela... Relaxar. eu quero quer sentar no descansar. sofá. Quando, Não às quero vezes, fazer nada. O Isaac comentava comigo esses dias, cara, não sei quanto tempo faz que eu não sento pra olhar uma televisão. A gente vive isso daí. Porque tu vive muito esse ciclo, Agora, entendeu? nessa segunda eu tava de folga, eu falei assim, o que tu fez? Eu não fiz nada, fiquei sentado. Você tá parado. E ela queria que ficasse parado. Eu, eu fiz até outras estranho coisas, ficar, mas... né? Cara, às vezes eu não sei o que é eu nem ficar sei o que sentado. fazer parado. Eu fico cara, nervoso, bato. Será que eu já fico com aquele sentimento? Mas tô fazendo coisa errada. Cara, eu não tenho. Tu não tem? Fico de boa. Eu fico de boa. O Isaac nem que ele queira. Mas eu, existe, segunda-feira, existe tô de uma folga, síndrome, sabia? fico- É a síndrome do pensamento acelerado. Meu Deus, cara. Eu acho que eu Que, sou que ela eu faz tu sofro ficar disso, acelerado. disso daí. Esse tempo eu vi, não me lembro quem falou. 10 Quanto minutos eu tu já faz? vou ler alguma coisa, vou fazer Tu alguma fica, coisa. né? Aceleradão. Meu Deus, Eu fico de boinhas. Não, E eu não fiquei... consigo. um cara falou, quanto tempo faz que tu não senta num banco da praça e só pensa? Cara, isso é legal. Parece Tu faz estranho, isso? cara. Pensa. Cara, já fiz. Não Porque é uma eu não coisa consigo. que eu... Tu viu só dos 4 aqui. eu faço. Eu gosto de... Mas se eu já fiz. conseguir vencer amanhã, vou acordar cedo, às vezes eu me sento naquele degrauzinho da barbearia e fico olhando pro céu. assim, contemplar, rateando. cara. Isso é muito legal, cara. Sabe? Contemplar. Eu tenho Faz falta, Mas cara. eu não vou dizer que eu faço... difícil eu conseguir levantar e conseguir fazer isso, mas quando eu consigo, muito eu bom. chego lá na barbearia, tá com aquela penumbra, assim, sabe? Só a luz do dia. Cara, eu me sento e fico... Cara, não sei, amanhã tem um mistério. É muito bom, cara. Muito bom contemplar. Cara, tu parar assim, tu fica assim, o passarinho, as pessoas acordando, porque tu sente Sim. o som, parece que né, do amanhecer vem vindo. E, Cara, e pela manhã tu já tais aquele louvor do... né, o do Vilas Boas. Pela manhã tu tens... Cara, é legal, porque até em questão de viajar, eu gosto de viajar. E tipo, cara... É o viajante entre nós. Então assim, o peregrino. É o peregrino que nós temos. Peregrino. Cara, não, mas eu curto... Parece sacanagem, mas eu gosto da viagem. Sim, do Entendeu? trajeto. Mais do que... Não é depois Cara, de chegar, é a viagem. Eu Não, também. Eu gosto também. Quando mas, eu tenho... tipo, eu gosto da viagem. viagem. É muito bom ali, cara, tu pegar a estrada, tu fica ali olhando. Quando a gente foi observando. junto, mano, ali, Coisa boa, se cara. a gente não tivesse chegado Eu já no ia falar Criciúma, isso, cara. a gente já tinha recebido muito de Deus porque aquele a tempo. gente... Não, Uma com benção, certeza. a gente tá à porta da conferência aí também, né? Tá logo porta da ali. conferência aí, Verdade. ó. E o Pô, que a gente, vai ser tremendo, a gente cara, sabe se lá que foi bênção, né? A igreja lá, bênção. onde o cara vai. E a gente vamos- sabe que não tá sobre isso, né? Sim. Porque o que a gente recebeu tanto na ida e É, quanto dentro na do volta, carro, né? dentro do carro, foi... Foi muito bom já. Cara, foi Levantamos muito um altar no cara, carro. foi muito impactante. Tava muito né? bom, cara. Porque eu acho que essa comunhão, cara, a comunhão... Porque Deus sempre quis comunhão, né?
Se a gente vê a Bíblia sempre fala de comunhão entre Deus e o homem. Ele sempre quis isso, né? Então, desde o Éden, né? Na viração do dia, Deus sempre descia para conversar com o homem. Né? Lá no deserto, Deus fez a tenda ficar no meio do arraial. Depois Jesus veio para o quê? Para que a gente pudesse estar em comunhão o dia inteiro com Ele. Né? O tempo inteiro, para que Ele habitasse dentro de nós. Então, a comunhão entre nós... Por isso que Jesus institui a igreja, né? Exatamente. Jesus não instituiu um Salmo prédio, 33, né? ele não instituiu um prédio, ele instituiu o quê? Essa comunhão, né? Como é é bom e agradável com os irmãos vivem em união. Então é isso, entendeu? A igreja serve para isso. Verdade. Pra gente ter comunhão, comungar, né? Tá junto. Exatamente. E ali a gente tá Cara, trocando, né? Se vocês forem ver, guris, vocês têm mais experiência de acolhimento ali, aquela Sim. pessoal que tá chegando. Cara, uma mensagem, sei lá, Faz diferença na vida. Oi, abraço, tudo bom? Ou qualquer coisa que tu vai na casa desse camarada ou coisa do tipo, tu já ganhou a pessoa, porque hoje em dia, cara, não... Quando alguém tá doente, mano, tu vai fazer Meu uma Deus, visita, cara. mano. As pessoas se sentem assim. E às vezes tem coisas que pra gente parece tão simples, assim, que a gente, o cara vem, a gente entra na igreja e o pessoal, não sei o que, legal, boa noite. Pra nós tá comum, porque a gente tá acostumado. Mas às vezes é tem diferente, pessoas que dá de fazer impacto, né? diferente. Dá de fazer, oi, de qualquer, assim, de uma forma, Sim. né? Tipo, só pra dar oi, mas dá de tu, oi, que nem o Isaac faz, oi, como tu tá? Agora o Willer, ele falou algo, né, sobre a comunhão. Cara, Jesus, ele sentou à mesa, né? Ele discipulava os discípulos à mesa. Cara, ter tempo de mesa com as pessoas, cara, é muito importante. Cara, às vezes uma janta, né? Às vezes um almoço junto, um café da tarde junto, cara, a gente levanta um altar e a gente quebra tudo, né, cara? Quebra tudo, mano. É lugar de quebrar tudo. Mas porque às vezes a gente, quando tá sozinho, a gente cria uns pensamentos, cria umas coisas que... Sim. Cara, quando a gente se senta, a gente... nem era o que eu tava pensando. Cara, quando a gente senta à mesa, a primeira coisa... Eu tenho uma regra lá em casa, né? Sem celular, mano. Não pode almoçar com o celular. Exatamente. Esse é cara, um dos isso é uma conselhos coisa que a gente tem que... A gente até já te treme também, né? Aquele último dia que a gente saiu, né? Mas é isso aí, cara. Isso aí é interessante pra caramba, sabe? Eu acho que quando a gente tá reunido, e não só quando a gente tá com os amigos, principalmente com os amigos e com a família, cara, é a gente largar isso aí, cara. Entendeu? É bom, é tribom, cara. Eu gosto, entendeu? Sim. Só que eu acho que Nos tudo que é desconecta, demais não é bom. Entendeu? Então, acho que quando a gente tá junto, compartilhando, acho que a gente deixa o celular de lado, entendeu? Porque tu consegue compartilhar, olhar no olho, entendeu? Conversar, bater um papo. Enquanto isso é bom, isso cara. é interessante, cara. Eu tava falando, você tava falando isso aí, né, cara? De estar junto, de aprender um com o outro. Tem não lembro qual, mas tem um livro do Larry, que ele fala do discipulado, né? De pegar e trazer. Ele trazia. Liderança, isso liderando mesmo. como Jesus. Pra dentro Ele da casa trazia o cara para conviver com ele. Os dois, eu acho que o Homem Completo ele fala um pouco disso também. Eu tenho isso, né, cara? Eu sei que falou, mas não me lembro Não aonde. lembro onde. Mas é que nem o versículo bíblico. Tem isso na vez, não me lembro aonde. Não, mas tá bom. Aí você dá um Google ali, né? Aí, tipo assim, ele fala o quê, cara? Que, tipo, o discipulado é isso. É trazer, né, o discípulo do lado ali. Cara, porque é mais fácil tu discipular. Tu discipular, né? Por exemplo, eu vou discipular o Wilson. Vou discipular, a gente se encontra de vez em quando, se encontra na igreja, na célula, eu falo com ele, beleza? Falo com ele. Mas tu imagina o seguinte, eu trazer ele para dentro da minha casa e botar ele a conviver comigo. Porque assim, uma coisa é eu aqui, né? O Willer aqui. Outra coisa é o Willer todo dia. Sabe por que pessoas pouco fazem isso? Porque a vida delas já não é mais referência. Hoje a gente fala muito, né? A gente tem... Mas não vive, né? Experiências. A gente fala muito. Eu tenho a letra, mas eu não tenho a vivência. Sim. Coisa que a gente costuma falar, que a nossa vida é a Bíblia de que muitas pessoas vão ler. Sim. Né? Paulo, ele disse o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele teve essa... Não, e dentro do evangelho, durante muito tempo, pessoas pararam de falar isso. Eu não posso falar isso porque, cara, eu não sou como Paulo, eu não sou nem perto de Paulo. Só que, cara, não. Devia ser. Exatamente. Exatamente. Então vamos criar vergonha na cara, E vamos voltar a ser pra isso aí. referência. Mano, ser cristão é ser pequenos cristos. Exatamente. Né? Então a gente tem que ser referência de Cristo. A referência de Cristo para os nossos amigos, né?
que as pessoas olhem, né, em nós e vejam Jesus e queiram se aproximar de nós, não pelo que somos, mas sim pelo aquilo que carregamos. Hoje a nossa amizade, ela é um elo, uma aliança feita por Cristo e por Cristo. Mas vamos supor, tá? Vamos supor que agora o Isaac... Tu vai me usar como exemplo? Tu é um exemplo do Bruno Marrom. Tá. O Bruno pega e, tipo assim, desvia, tá? Cara, ele vai continuar andando com a gente? Ah, mas eu não vou querer saber dele. Provavelmente, mano. Cara, Em alguns lugares, algumas coisas que a gente for fazer, eu a acho, gente vai excluir ele, cara. Não, acho que não. Não, Porque hoje não. Mas assim, ó, por causa que ele hoje tá um outro, né? Outro nível. Mas assim, ó, mas tem amigos que provavelmente a gente excluiu no meio do caminho por causa disso. Pessoas se porque afastaram acaba de Deus e daí fugiu do... não tá... Cara, falar dentro do nosso- sincero, às vezes até quando troca de igreja, tu já... eu quando eu troquei de igreja, Entendeu? me afastei Mas de várias assim, pessoas. cara, é propósito de Deus todas as coisas. Eu mesmo, quando eu fui ali pra igreja, eu fui acolhido primeiramente por ti, quando eu fui pra ali. Depois fui conhecendo. Eu não tinha preconceito com ninguém. Pelo menos eu não tenho esse perfil. Eu olho, Tu ama cara, eu todos, preciso mano. conhecer essa pessoa. Eu tenho que me dar essa chance. É porque às vezes as pessoas te isso é conhecem importante, né, cara? Porque pelos senão outros, né? Elas entendeu? não te conhecem. Eu não Pela gosto crítica de dessa alguém, às ideia. vezes. Eu não gosto dessa Às ideia. vezes a pessoa não aquele te cara curte lá- e ela já fala mal de ti, tu já... Tu é diferenciado aquele cara nesse ali é sentido. nada a ver, aquela mulher é nada a ver. Eu prefiro conhecer a pessoa, cara. Faz sentido. O Willer é o baixista de barba lá e tal. O cara não fala com ninguém. O Bruno, ele só fala com algumas pessoas. O Wilson é meio estranho e tal. Enfim, isso é um exemplo, tá? Por favor. Então eu falei, não, cara, eu preciso conhecer esses caras. Tem algum exemplo bom a meu respeito? Não, tem vários, mano. Não, ele é carente, cara. Eu não conseguiria, sei lá, o programa... Não Tem um lenço aí. Mas vamos partir Bora. pro fim. A gente tá terminando. Uma galera Já? aqui. Passa Já muito. Meu uma Deus, hora e cara. pouquinho aqui. Mas a gente já prometeu pra galera em casa pelo menos 4 programas com vocês. Bah, Que é isso, rapaz? passou muito rápido, cara. Passa rápido, né? Poxa. Mas vamos finalizar. Eu Sim. queria pedir pra vocês um conselho sobre amizade. Tá? Eu sei que eu tô pegando meio pesado agora nessa pergunta, mas, cara, tipos de amigos, assim, um conselho, né? Como identificar um amigo, né? Como identificar quem pode entrar na nossa casa, quem pode sentar na nossa mesa. Vocês Eu vão dar acho- conselho também ou não? Só nós. Só nós. Eu vou deixar essa bomba pra vocês. Ah, né? ok. Não, Tá mas bom, a gente deixa pode o cara- fazer. Mas Porque, antes, porque é depois legal, eu cara. falo. Que Mas é legal. é interessante, Cada um tem uma né? visão. É, Tá, ela vai, mas cara. vamos compartilhar dessa ideia. Uma vez uma pessoa me perguntou que não se trata só de amizade, mas é importante. Uma vez eu acho que eu já contei no outro, mas eu vou falar rapidinho. Uma vez uma pessoa me perguntou, Isaac, eu me separei e tal, eu estava na fila do supermercado e essa pessoa me mandou uma mensagem. Ela tinha 2 filhas e tal, e ela falou assim para mim, Isaac, tô conhecendo uma pessoa, essa pessoa é maravilhosa para mim. Ela tá sendo top, assim. E tu sabe, eu me separei agora recentemente. E, poxa, eu sou uma mulher que tô sozinha e tal. E essa pessoa eu tenho me encantado com ela. E eu, que interessante. E eu tenho 2 filhas, sabe como é que é? E, eu sou uma mulher já adulta. E eu gostaria que essa pessoa entrasse na minha casa e tudo mais. E aí cara, o que eu vou dizer pra essa mulher? Ela tem 2 filhas, né? Uma pessoa entrar na mesa, sentar na mesa dela com 2 crianças e tal. O que eu vou dizer pra ela? Aí fui pedindo pra Deus, né? Pra Deus me dar um discernimento. E aí eu comecei a olhar, cara, eu preciso identificar o perfil dessa pessoa. Eu falei, quem sabe tu começa a olhar pra essa pessoa e ver como ela é com a mãe dela, por exemplo. Como esse homem é com a mãe. Como ele trata os filhos. Como ele tem filha, ele tinha uma filha. Quanto tempo ele vê essa filha? Como é que ele é com a filha? Porque as pessoas, elas chegam e mostram o melhor delas pra ti. Sempre. Quero me dar bem com o Willer, eu vou ali e vou mostrar só o meu raso ali. Não entendeu? vou chegar dizendo que, tá. eu sou chato. Isso aí que eu- sempre é assim. E mais defeitos tu só vê quando tu Com o convive. tempo, só Com o tempo. Por isso a Mas- importância da mesa, né? Vai, guris. Então, baseado nisso, nessa história, um conselho para como identificar um bom amigo, né? Como é que a gente enxerga os amigos de verdade? Características de amigos de verdade, pode ser dessa forma, né? Eu não sei se eu começo pelo Willer Pode ser ou pelo Bruno. Ficou bem empolgado para E o responder. Wilson também vai dar. Mas é importante, né? Como é que identificar um bom amigo, né? As características de bons amigos. Cara, eu vou falar o que eu acho, né? Claro. Né? Então não é a minha opinião.
E pra mim, assim, cara, eu acho que uma dica é o quê? É tempo, sabe? Eu acho que a gente precisa entender as palavras de amigo, palavra de conhecido, de colega. Eu acho para mim, eu acho que quando a gente é adulto tem bastante essa diferenciação, né? Quando a gente é mais novo, tudo é amigo, né? Mas eu acho que primeiro passo, assim, eu acho que é tempo. Sabe? Ninguém vira teu amigo, tu conheceu há uma semana. Ninguém vai virar teu amigo, assim. Verdade. Entendeu? Acho que a primeira coisa é tempo. Tu tem que dar tempo, né? Depois do tempo, né? Tu vê que essa pessoa ali tá caminhando contigo, continua contigo, porque tem pessoas que vêm e vão, né? E não quer dizer que foi por algum motivo, por alguma coisa, mas porque às vezes não rola, né? E outra, assim, que eu acho dica é perceber se essa pessoa é confiável, entendeu? Uma pessoa confiável, porque amigo, assim, né? Cara, tu vai compartilhando coisas da tua vida e, tipo, nós adultos, a gente traz pessoas para dentro da nossa casa, né? Assim como vocês vão na minha casa, eu vou na casa de vocês, então a gente traz para dentro da nossa casa. A gente, como brasileiro, a gente é muito fácil para abrir a nossa casa. Muito acolhedor, né? É, muito assim. Isso é bom e é ruim. A chance de se frustrar é grande. É, isso é bom e é ruim. Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Assim como, tipo, o pessoal, eu já vi muita gente falando que quando viaja para fora, vai morar fora, acho muito estranho que as pessoas são muito secas, entendeu? Mas, cara, assim, pra ser rápido aqui, a gente precisa dar tempo, ver se a pessoa é confiável e deixar isso amadurecer, entendeu? Top. E ir investindo na pessoa até ela se tornar um amigo, entendeu? Que tu possa confiar e saber que, tipo, a tua vida que tu expõe, que tu fala, o que ela vê dentro da tua casa, fica ali, entendeu? Porque problema todo mundo tem e todo mundo tem erros, né? O problema é quando esses erros acabam aparecendo fora do ambiente da amizade, entendeu? Acho que ser confiável e tempo. Bah, top. Agora eu quero ver o que tu vai dizer, né, meu? Pô, mas ficou difícil, né? Agora Cara, ficou o que eu aprendo, assim, ó, em questão de amizade, que hoje eu procuro. Amizade ao longo do tempo da minha vida, né? Que eu errei em questão de sempre ser uma via só. No caso, só eu procurava, sabe? Então hoje, diante de uma amizade, eu procuro uma troca. Algo recíproco. Exato. Eu não tenho problema de estender a mão primeiro, vamos dizer assim. De investir. De investir. Beleza. Se tá tendo troca, vale a pena. Sim. Se não, já vi que é só até aqui mesmo, é só isso aqui, entendeu? Então eu procuro caminhar nessa linha de quem se aproxima, de quem eu me aproximo. Cara, pessoas que cara, às vezes tem pessoas que a gente conversa que tu fica assim, meu Deus, cara, ficou difícil, ficou pesado, meu Deus, não tem um comentário. Cara, não dá. Não bateu, cara, sei lá. Ponto. Cara, sabe? Então eu procuro visualizar minhas amizades assim, cara. Tendo essa via, essa de mão dupla, uma troca. Se me procurou, eu procuro. Sabe? A gente... Porque às vezes, cara, a gente Bem até Tomé tenta... mesmo. Bem Tomé, né? Bem Tomé. Tem que ver pra crer. Pô, mas é um baita conselho isso aí. Cara, é porque, cara, eu fui um cara de investir em pessoas. E, cara, às vezes eu me deparava, mano, só eu corro atrás, velho. Sim. Aí eu ficava assim... E uma das coisas que eu, infelizmente, a minha esposa, ela tem um lado muito bom, que ela é aquela pessoa que tu pode contar com ela, sabe? Ela se desdobra. Só que às vezes eu me deparava com situações dela que em momentos que ela precisava, ela se via sozinha. Sim. Entendeu? Esse é um tempo atrás. Então às vezes eu aprendia com ela o lado bom, né, de ser pau pra toda a obra, né, que a Fran, cara, vocês conhecem a Fran, se tiver, ela vai, sabe? E aí às vezes eu me deparava assim, pô, mas a Fran faz, chega na hora, às vezes, cara, eu vejo ela se queixando, pô, sabe, só. Então, cara, em questão de amizade eu vejo isso, o principal pra mim é essa troca. Top. Né? A troca. Wilson. Mano,
Depois desses sábios conselhos, né? O Wilson, jeito Esse de é- não, falar, é cara, muito legal, É muito assim, ó, legal. mas se tu for analisar, Legal. eu acredito a gente tem que dedicar tempo. Eu acho que uma prova de amor, inclusive, é tu dedicar tempo a alguém. É uma prova de amor, tá, Isaac? Ué, não entendi. Quando tu dedica tempo a uma pessoa, cara, eu acredito que tu tá dedicando amor, né? Porque, inclusive, hoje, por causa da nossa tempo é escassez... precioso, né, cara? O tempo é precioso. É uma honra estar com esses caras aqui. Mano, Fala, eles nossa, estão aqui gastando o tempo deles com a gente, mano. E com você aí de casa. Assim, a gente tem que ver o quanto as pessoas estão depositando, porque o relacionamento ele tem que ser cultivado, assim como o Brunão falou, né? Cultivado, a gente tem que cultivar a amizade. Mas eu, dentro daquilo, né, do versículo que eu li, né, que é na diversidade que nasce um amigo, cara, amigo que só serve para comer churrasco contigo no final de semana, na hora que tá de boa, isso não é amigo, isso é um colega, talvez, né, um camarada ali. E tá tudo bem, E a tá gente tudo tem certo. esses caras. Tudo bem, Não, e exato. esses caras estão na nossa Exato, vida. exato. E tem que ter também. Porque Exato. talvez o Willer ele nem gosta tanto de churrasco, entendeu? Eu tenho que ter um cara para comer churrasco comigo. O Isaac não gosta de gordura, entendeu? Eu tiro a Tira gordura da picanha. picanha. Na parte não, da carne. não, não. Mal aí, Ah, galera. Eu prefiro não Ó, ter gente, picanha. perdoem É isso, ele. cara. O cara disse que não Nossa, prefere a não gordura- ter picanha, negão. Imagina, ele Que tira a isso? gordura Não me da atrai, picanha. Mas também não me Tá atrai. Ah, para. Mas assim, então a gente Eu precisa não pago, mas é... de vários relacionamentos, a gente precisa, né? Mas assim, cara, é na hora da dificuldade que a gente vê que nasce ali de verdade um amigo, um irmão. Porque se quando tá na pior, mano, eu já tive uma situação, né? Passei, né, de um ano desempregado e tudo mais. Cara, e eu nunca fui um cara de me queixar ou de ficar falando, tô vivendo isso, né? Do cara ficar contando derrota, desgraça, né? Mas num belo dia, cara, eu tava passando uma situação financeira, assim, ó, não pedi ajuda pra ninguém. Mas os meus amigos me conheciam no olhar, sabiam da minha situação, por serem meus amigos e, cara, e foram quem me estenderam a mão. Sim. E, cara, eu não tinha nada para oferecer. Eu só tinha um problema. E eles me ofereceram a amizade. Às vezes, a única coisa que a gente tem para oferecer são cicatrizes, dores, feridas. Exato. E será Precisa ter alguém paciente, que nem o São teve ali comigo. Uau, mano, muito Então, massa. assim, ó, cara, quando tu só tiver ferida, dor e lágrima para oferecer, será que ainda vai ter um amigo para te abraçar? É bem por essa lado. Então, assim, ó, bem eu por esse acredito lado. que o amigo, ele é esse cara, mano. É esse cara que, assim, ó, pô, eu consigo ver no Willer. Por exemplo, imagina só, o Willer, mano, vamos orar. Não, hoje eu não tô afim de orar. Eu não vou rotular o Willer e dizer, o Willer é um cara carnal, um cara que vive no bife, não. Hoje ele tá vivendo um dia mal. Mas, cara, assim se eu eu vou- não largar a mão desse cara, Uhum. mano, amanhã a gente vai flutuar Sim. nas asas do Espírito, como Uau. diria o Marcos Feliciano. Então, assim... Não há cara, ferro... Não, achei que tu queria essa daí, cara. Já ia cantar o logo. Sabe que ele já sai é o aqui, né? louvor que eu mais gosto, por isso que ele tá... Galera, Botando cana. muito bom nosso papo. Isaac. Eu ia fugir, mas tá, Não. eu vou falar. Exato. Cara, amizade pra mim, né, um dos pontos que me chama a atenção é humildade. Verdade, né? Humildade. E assim, tu tem que olhar pra pessoa e ver o que ela não é como ela é na tua frente, é o que ela fala dos outros. Exatamente. O que ela pensa sobre os outros. Como é que essa pessoa... Se ela fala dos outros pra ti, Não, eu digo, vai falar de ti pros quais são outros. as queixas delas, né? A queixa dela, porque às vezes a pessoa contigo ela é muito legal Doce. ali, doce, né? Mas como ela tá tratando outras pessoas? Exatamente. O que ela fala do fulano e do ciclano? Quando tu senta numa roda com ela, como é que essa pessoa... Porque se essa pessoa fala dos outros, meu amigo, Com certeza. geralmente nas tuas costas ela vai falar de ti. Isso aí. Então, verdade, humildade, Exato. sabe? E a verdade, cara, pra mim é isso. Cara. A pessoa verdadeira é aquela que não compartilha. Tá acontecendo um problema lá, a pessoa evita, ela não vai falar do ciclano, do fulano. A fofoca, cara, a fofoca na mesa destrói, É verdade. sabe? Então, Tem é importante tem provérbio, pensar né, que sobre fala isso. Que uma fofoca separa até bons amigos. Acho que é Exatamente. Provérbios 17 ou 7, Porque assim, ó, assim. a tua mesa, a mesa que a gente tem que sentar é a mesa para edificar. Com a Bíblia na É cabeça. para edificar, né? A gente está aqui se edificando um ao outro. Sim. Mesa real é aquela que edifica, aquela Deixa eu que ver se eu acho, acrescenta. Não é aquela que fala mal de alguém, dos defeitos de alguém. Então, o que a pessoa está falando dos outros
Bloqueou. é o que ela vai falar de ti. O que ela pensa dos outros, do próximo, é o que ela vai te acrescentar. Por exemplo, o camarada, ele se preocupa com o próximo. Cara, esse camarada vai sempre se preocupar contigo. Sim. Ele demonstra amor lá fora, de pessoas que às vezes ele nem conhece. Cara, esse cara contigo, ele não vai negar a madrugada de se acordar e te safar, sabe? Então é assim, aquele cara que vai te safar sempre, aquele cara que vai estar sempre contigo. Cara, assim, ó, resumindo também coisas de amizade. Cara, amigo é aquele que no meio da madrugada, como falou o Isaac, ó, Isaac, faltou gasolina no meu carro. Não tem ruim. E ele vai se levantar e vai lá. Cara, tô com um pneu furado. Tranquilamente aqui. ele vai levantar, dar mexidinha no cabelo. É isso aí. Uma mexidinha no cabelo, tupete. Ô, mano, só deixa eu escovar meu tupete. Não, mas não precisa, mas na verdade eu me acordo assim, né? Eu me acordo assim. Isso aí é. A tradução do Wilson aqui é de cara raiz, né, cara? Mas olha o que diz ele aí. É Almeida Qual versículo? 1928. Provérbios 16, 28. O homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos. Então. Bom, então com esses provérbios aqui a gente vai ter que Tá encerrar doido. esse programa. Aham. Mas assim, sensacional. Quero agradecer primeiramente a Deus por nos dar esse privilégio de estar com vocês e de nos dar a chance de pregar o evangelho através dessa comunicação, né? Porque a gente é só instrumento, galera. Se não fosse Deus na nossa vida, a gente Verdade. provavelmente Cara, a gente começou, não ia né, estar Isaac? preocupado com esse assunto. É. Porque assim, tem que ter. Deus nos dá, o Espírito Santo nos traz sensibilidade para falar sobre esses assuntos. Amizade. A gente vê tantas coisas. O que a internet está nos mostrando? O que os vídeos estão nos mostrando? Coisas banais, cara. Verdade. E a gente se preocupar com amizade, com família, o Espírito Santo é o nosso guia. Então eu sou grato a Deus, primeiramente. Deus está nessa mesa, né? Consagro esse ambiente, esse lugar, esse programa a Deus, né? Agradecer as pessoas que estão com a gente. Muito obrigado a todo mundo que permaneceu na live, as nossas esposas que estão nos esperando, né? A galera se reuniu lá em casa lá, porque elas pensaram, bom, qual é a casa que tem mais filho pra gente dar um suporte? A minha casa, né? Com 4 crianças. Agradecer a minha esposa, que é uma Definindo pessoa as pessoas aqui, sensacional. ó. O baixista da igreja, tá? O baixista careca que toca demais, Toca muito. tá? Ministro da igreja, tá? E líder de louvor. De líder de louvor. E assim, a frase dele é: não tem como ser mais gostoso. Bah, que loucura, meu querido. Achei que no final tu ia bem, tu milagre é essa no final. Derreteu no final. Não, tá é a louco, mulher pô, dele que vídeo, fala né? isso, Tá cara. louco. E olha só, e o Isaac, pai de 4 filhos. Ponto. mano. Pai de multidões. Galera, muito obrigado. Me despedi do Bruno. Muito obrigado. Mano, Bruno. ó, Satisfação. Prazerzaço tá aí. Pô, legal. Deus abençoe vocês, cara. Mano, uma honra. Prazer, legal. Nós, meu gordinho. Agradecer nossos patrocinadores. Pô, muito obrigado. Galera, esse programa vai subir pro YouTube, pro Spotify, para qual câmera? Aqui. Pro YouTube, pro Spotify. E agora no meio da semana que vem. Tá? A gente vai esperar esse feriado. Enquanto isso, você vai lá na nossa página no YouTube. Curte, compartilha, comenta. Pode Levar Fé Podcast. Tem que colocar tudo junto para nos achar. Pode, com demudo, Levar Fé Podcast. Você vai achar a nossa logo lá, vai entrar, vai seguir o canal, vai assistir os nossos conteúdos. Spotify, Pode Levar Fé Podcast também. Vai achar o nosso podcast lá no Spotify, que vai ser fácil também de ouvir, em áudio e em vídeo agora. Instagram, @Pode Levar Fé, tudo junto. Você vai achar nosso Instagram para ver nossos cortes lá. Algumas coisas aqui que os guris falaram que tem impacto para ser mais curto, para a gente poder também evangelizar e falar mais um pouco sobre amizade. Vai estar lá no nosso Instagram também. Galera, muito obrigado. Obrigado por ter acompanhado a gente até agora. Agradecer a Play Stream. Se não fosse vocês, esse cenário não seria possível. Deus abençoe e prospere também. Quem quiser fazer seu podcast, aproveitando aqui, deixando uma mensagem, né? A galera tem sido muito profissional aqui com a gente, tem nos acolhido, tem nos deixado à vontade. Tá muito bom por aqui. Tá bom? Nossos patrocinadores. Galera, muito obrigado. Tamo junto. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Um recado, um tchauzinho. Valeu. Até logo. Até lá. Valeu, vamos ter mais papo sobre amizade. Deus Isso aí, abençoe a Deus todos. abençoe. Até. Até. Tchauzinho.